A paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais uma aula dos 4 Cs da Educação Cristã. E nessa aula eu vou falar sobre como que você vai ministrar uma aula com o slide. Muita gente tem dúvidas sobre como usar o slide na sala de aula e outras pessoas se perguntam se realmente é necessário usar, se realmente é um recurso didático que funciona, que é bom, que vale a pena o trabalho de fazer um slide ou que vale a pena pagar a assinatura do EBD em Foco para acessar aí o slide em PowerPoint. Então, assim, é um questionamento que muitas pessoas fazem, né? E os que acham que sabem que realmente é bom, não sabem muitas vezes como ministrar uma aula com slide e quais são as vantagens dessa aula com o slide. Então, a primeira coisa que eu quero falar é, você não precisa de um data show para usar o slide. O que você precisa é de uma televisão. Então, nesse caso aqui eu tenho uma TV, é uma TV até pequena, acho que são 32 polegadas, que você pode usar na sua igreja, levar da sua casa para a sua igreja, uma TV leve. Então, é muito fácil carregar uma TV dessa, né? Conecta ela no computador com o cabo HDMI. Esse cabo HDMI, ele vai fazer com que saia daqui do computador tanto a imagem como o vídeo, o áudio também. Então ele é bom por causa disso, o áudio. Se você rodar um vídeo aqui, o áudio sai na televisão. Então eu recomendo você usar a TV. Você não precisa dar 2, 3 mil reais no data show para usar o slide na sua igreja. E aqui eu vou mostrar para você que o slide ele é um recurso didático que realmente faz a diferença na sala de aula. Faz a diferença. Primeiro, será que Jesus ele usaria o slide, né, se ele tivesse hoje em dia? Se na época dele existisse slide, ele usaria? Eu acredito que sim. Eu acredito que Jesus usaria sim o slide. Porque Jesus ele usava vários recursos didáticos para ensinar. Ele não ensinava só falando. Ele ensinava usando ilustrações, ele ensinava usando histórias. Ele ensinava, por exemplo, aqui nessa imagem, eu vejo aqui Jesus levantando a mão, né? Uma representação pictórica, né? Não é Jesus de verdade, mas representa que Jesus ensinando. Então ele ensinava muitas vezes fazendo perguntas. É um recurso didático. Ele usava esse estilo de perguntas. Jesus usava um barco para ensinar. Então ele saía ali num barco e ele falava ali os seus ensinamentos. Então era uma maneira de ensinar. Era um recurso didático que ele usava também. Daqui, uma mulher samaritana, ele usou a água para ensinar. Então ele usou algo físico, algo visual, para que a mulher entendesse que ele é a água da vida. Então ele usou isso aqui para ensinar. Aqui ele lavou os pés do discípulo. Então aqui também foi um ensinamento que Jesus deu. A gente não tem que hoje lavar os pés das outras pessoas, literalmente. Mas era um ensinamento sobre humildade. Então no lugar de Jesus falar assim, vocês devem ser humildes. O que ele fez? Ele foi lá e lavou os pés dos discípulos e mostrou na prática como é que deve ser humilde. Por que devemos ser humildes? Então ele usou aí um recurso didático, ele usou o visual, ele usou o tático. Entendeu? Eu vou falar disso mais na frente, sobre visual, tático e auditivo. E aqui Jesus ele usou o recurso didático. Vamos ver aqui. Ele usou a questão da viúva que deu tudo que tinha, né? Então Jesus está lá no fundo falando com os discípulos, olha, aquela lá deu tudo que ela tinha. Então ele deu uma aula sobre ofertas aqui usando o visual, algo prático. E usou aqui a figueira também para ensinar. Então Jesus ele sempre usou recursos didáticos e usou bastante o recurso didático visual. Se ele estivesse nos dias de hoje, com certeza absoluta ele usaria o slide, porque é um recurso visual que ensina, que mostra o ensinamento não só através de palavras, mas mostra através da imagem, né, e do escrito também. Né? O fato de a gente falar e estar aqui escrito o versículo, a pessoa também aprende mais. Vamos lá. Eu quero falar um pouco agora de preferências de aprendizagem. Quais são as preferências de aprendizagem? Existem 3 preferências de aprendizagem, que são os auditivos, visual e táticos. Então, tem pessoas que aprendem muito mais ouvindo. Basta o professor falar, ministrar aquela aula falando o tempo todo, falando, e ele está aprendendo. Só que essas pessoas correspondem a 20%. Somente 20% das pessoas aprendem somente ouvindo. Os outros 80% precisam de algo a mais além de ouvir. Então, tem o visual. 40% das pessoas aprendem
ouvindo e vendo. Elas precisam ver, elas precisam de um recurso visual. Por isso que Jesus usava o visual o tempo todo, porque ele queria atingir todo o público. Então, quando você usa o slide na sua sala de aula, quando você usa o slide na escola dominical, você está atingindo aí 60% dos seus alunos, porque você pega os 20% que aprendem ouvindo e os 40% que aprendem ouvindo e vendo. E ainda tem 40% que aprendem fazendo, ou seja, os que aprendem fazendo são chamados de tático. Eles precisam encenar alguma coisa. Então tem uma outra aula que eu falo de dramatização, teatro, contar histórias. São dinâmicas que você vai usar na sala de aula para que esses alunos que são táticos, eles possam aprender mais. Então aqui nessa aula eu vou falar especificamente do visual, do slide. Então as vantagens de você usar o slide na sala de aula na escola bíblica dominical. Então você vai atingir aí muito mais alunos. Se a sua classe está vazia, provavelmente esses alunos aqui, 40% do visual e 40% do tático, não está indo. Não está indo. Se você olhar para uma igreja hoje que tem 200 membros, 40 vão para a escola dominical. Pode contar. É mais ou menos 20% da igreja que está indo para a escola dominical. Mas por que isso? Porque só 20% aprende ouvindo. Os outros vão uma, duas vezes e não, é muito chata a aula, não consigo me prender. Então, o que falta muitas vezes não é conteúdo do professor. O professor, ele entende de Bíblia, ele entende de doutrinas, ele tem até curso de teologia. É muito bom. Mas como ele não usa recursos didáticos, nem visual, nem tático, não usa um quadro, não usa nada, ele não prende a atenção desses 80% aqui. Então, só 20% vai para a aula, por mais que o professor seja sábio, inteligente e tenha um conhecimento profundo da palavra de Deus. Então, por isso é importante você usar o slide na sala de aula. O slide, eu gosto muito dele, por quê? Porque você pode fazer aí uma interação com os alunos. Então muita gente pergunta, como que eu uso o slide? No sentido de eu leio a revista ou eu fico só no slide? Primeiro, quando você começar a sua aula, você tem que deixar bem claro para os alunos que o slide ele é 100% baseado na revista. Então deixe bem claro isso. Porque muitos alunos podem falar assim, eu comprei a revista e o professor não está usando a revista. Então ele vai ficar um pouco chateado com isso. Enfim, não precisava ficar chateado porque a revista tem um conteúdo. Mesmo que o professor levasse um conteúdo diferente da revista, mas baseado na revista, estava valendo. Porque ele estuda a revista em casa e na escola dominical ele vê algo a mais. Mas tudo bem, deixe bem claro para ele que o conteúdo do slide é exatamente o conteúdo da revista. São os conceitos da revista usados aqui no formato de imagem, expressados aqui no formato de imagem. Então você pode sim ler a revista, mas eu recomendo você ler algumas partes da revista, algumas partes. Você marca, dá uma olhada no slide, vê o que está na revista no slide, marca alguma coisa e deixa para ler a revista só nessas partes. Vamos pegar a sua revista, vamos dar uma lida nisso aqui. Só para deixar os alunos assim mais à vontade, no sentido de que você está usando o slide baseado na revista. No entanto, não é obrigatório você ler a revista. Se você estudou a revista várias vezes, tem uma aula que eu ensino como preparar uma aula, que você lê a revista 1, 2, 3, marca, ou seja, você tem aquele conteúdo na sua mente da revista, você já está com aquele conteúdo. Você vai para a sala de aula só com slide, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você dar uma aula sem olhar na revista. Só se algum aluno não gostar, você dá uma olhada na revista de vez em quando. Mas você pode ir direto no slide, porque o importante é ter aprendizado. E o slide, eu coloquei aqui perguntas, por quê? Porque perguntas são perguntas que você vai lançar para a sua turma. Então, eu peguei alguns exemplos. Como podemos vencer essa luta? Então, esse slide aqui eu estava falando de fruto do Espírito, então e obra da carne. Então tem aquela luta entre carne e Espírito. E como que nós podemos vencer essa luta? Então o slide ele ajuda, que ele lança a pergunta. Você já fica atento, nessa parte aqui tem uma pergunta. Lança a pergunta e a turma vai participar mais, vai responder, vai tentar responder. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. É uma interação, a sua aula tem que ser interativa, os alunos têm que participar da aula. E o slide ajuda nesse sentido. E quando o crente não cresce? E aí a gente lança a pergunta. O que acontece quando o crente não cresce? Aí um vai falar, ele é um menino na palavra, ele vai pecar, ele vai ser levado por todo o vento de doutrina, ou seja, vai ter uma participação mais ativa na sala de aula. Então o slide ele é muito importante nesse sentido de incentivar a participação. Outra coisa é a questão de você expressar conceitos em forma de imagem. Como eu falei, muitos alunos só aprendem vendo.
Então, quando eu falo assim, olha, quando a pessoa está lá no pecado, triste, desanimada, ela aceita Jesus, ela se torna uma pessoa alegre, ela se torna uma pessoa diferente, uma pessoa feliz. Então, eu falei aqui, olha, aí o auditivo vai gravar isso. Olha, de fato, quando a pessoa aceita Jesus, ela fica feliz. Mas o visual, isso aqui vai ajudar ele. Quando nós aceitamos a Cristo, tem uma imagem de Jesus morrendo e ressuscitando. Nós experimentamos o novo nascimento. Então tem uma imagem de alguém ali batizando. Então significa que está nascendo de novo. Né? E nosso caráter é transformado. Ou seja, já tem uma imagem de uma pessoa feliz, alegre. Uma imagem mais colorida, que é uma imagem preto e branco. Então isso é tudo que você pode explorar aqui. Não é uma imagem preto e branco de uma pessoa triste. Aqui é uma imagem colorida de uma pessoa alegre, feliz. E a imagem de Jesus morrendo na cruz, Jesus ressuscitando, tudo isso fortalece o entendimento do assunto, né? E nós nos tornamos parecidos com Cristo. Ou seja, volta para Cristo. A setinha mostra que é importante o cristão ser parecido com Cristo. Então, esse slide aqui, por exemplo, você pode dar uma aula. É só nesse slide aqui. Você pode, né, por exemplo, você pode fazer um exemplo, né? Você pode fazer uma reunião com jovens, de dar uma palavra de 10 minutos, por exemplo, e usar esse slide para dar uma aula sobre o novo nascimento. Você não precisa usar o slide completo, porque tem gente que está acessando o slide só para a escola dominical. Não use só para a escola dominical. Use para outros estudos, use no culto doméstico, use no evangelismo, use em várias situações o slide. Então esse slide aqui, essa imagem aqui, já dá um estudo de pelo menos 10, 15 minutos. Você consegue explorar muita coisa aqui. É um conceito muito importante aqui. Então é importante que você use sim o slide. Tem a questão do tempo. Muita gente fala assim, porque o tempo na minha igreja são apenas 45 minutos, 60 minutos, e não dá tempo de passar todos os slides. Primeiro, você tem que não se prender muito em alguns pontos. Ou se você acha que aquele ponto é importante, se prenda e pula outros. Eu particularmente faço isso. Eu escolho aquele ponto que é mais importante e para demorar um pouco mais, e alguns eu passo rápido, não tem problema nenhum. Eu vou lá, irmão, vou pular essa parte aqui, tal, já resumi isso aqui, e eu vou logo para um outro tópico, né? Porque assim, dependendo da igreja que você está, o tempo pode ser curto, dependendo da aula, da participação dos irmãos, também o tempo pode ser curto, não dá para usar todos os slides. Mas eu fiz o cálculo, dá mais ou menos 30, 35 slides com imagens. Os outros slides são tópicos, subtópicos, aquela parte de introdução ali, de verdade prática, leitura bíblica. Então, tirando esses versículos, o slide que eu preparo fica em torno de 30 a 35 slides. Então, dá sim para você usar durante 1 hora de aula. É possível, se você se organizar direitinho, você vai conseguir fazer isso. Então, alguns exemplos aqui, né? Alguns irmãos enviaram fotos que estão usando o slide na sua igreja, e o resultado está sendo excelente. Nesse pastor aqui, o pastor Magno, ele permitiu usar aqui também a imagem dele no site, e nessa aula também eu estou usando, porque ele disse que na igreja dele a escola dominical estava acabada, não estava funcionando, e ele com o slide, ele revitalizou. Hoje está uma bênção lá, tem muitos alunos participando, e estão gostando muito dos slides. Então, ou seja, o slide foi uma ferramenta que revitalizou a escola dominical na igreja dele, não só na igreja dele, mas na igreja de centenas de pessoas aí pelo Brasil que estão usando o slide do EBD em Foco, e o resultado está sendo excelente, porque está tendo, de fato, aprendizado. Então é isso, encerro aqui essa aula, espero que você tenha aprendido aí como usar o slide como recurso didático para que haja, de fato, aprendizado na sua classe. A paz do Senhor e até a próxima aula.